Oi mundo! Hoje eu voltei para falar um pouco sobre criação, hoje eu voltei um pouco para falar sobre desenvolvimento, para falar sobre a vida. Precisamos falar sobre limites. Uma coisa muito interessante sobre a vida é que nós somos sujeitos limitados, a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, a gente tem que se submeter ao outro. A gente tem nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, a gente tem nossos ditos sonhos, e que eles são interditados, que o outro geralmente chega e fala assim: ei, você não vai poder ter tudo isso. E esse outro é tipo seus pais, seus amigos, as leis, a sociedade. É a própria lógica de ter uma lei que é proibido matar, ou estar nos 10 mandamentos bíblicos, que a gente aqui pode considerar uma lei bem antiga, já indica que a gente está na tendência de fazer coisas que não seriam boas para o social, que a gente está na tendência de fazer coisas que não necessariamente seriam bons para o convívio em comunidade. E é muito interessante que ter noção dos limites geralmente te faz ser uma pessoa mais sociável, geralmente te faz ser uma pessoa mais agradável, o que é muito diferente porque psicanalistas geralmente esquecem o bom senso, porque a gente precisa esquecer o bom senso, porque o bom senso significa não perguntar determinadas coisas, significa não fazer determinadas coisas que incomodam, que causam impacto, que quebram justamente o pacto social e que podem levar a pessoa a outra cena. E é muito interessante que, se você parar pra pensar, as leis estão diminuindo, os pais estão menos representativos do que eles já foram antes. Antes a gente tinha uma figura paterna muito autoritária, a gente tinha uma figura paterna que literalmente era um interdito bem real, que batia nos filhos e que limitava bem, e hoje a gente tem um afrouxamento dessas leis, hoje a gente tem uma permissividade maior de fazer muitas coisas. E eu gostaria de falar sobre essas leis, eu gostaria de falar um pouco sobre limitação, porque existem dois tipos de limitação, e eu tava conversando com a minha amiga no ônibus sobre a lógica da bebida, porque tem muitas famílias, eu cresci nesse tipo de família, que não permite que a pessoa beba em casa, porque se beber em casa vai virar um alcoólatra, porque se beber isso e aquilo. E aí geralmente o que acontece? Essa pessoa, ela não bebe em casa, ela bebe na rua, e aí na rua, como disse a minha amiga, ótimo, eu não bebo em casa, agora quando eu saio eu tomo uma garrafa inteira de vinho na rua. E isso é uma interdição bem no real, é uma interdição que não está no simbólico. Você não está deixando de fazer algo porque em nome da outra pessoa, em nome de um ideal. Você está deixando de fazer algo simplesmente pensando na culpa, no que pode te ocorrer. É uma interdição bem simples, um pouco medíocre, porque ela parte da mesma ideia que assim, vamos supor que eu quero matar alguém e que eu decido não matar essa pessoa, porque eu sei que eu serei preso, eu sei que eu terei que pagar por esse crime. Isso é bem real, ok? Agora, se eu não matar essa pessoa porque eu entendo que a outra pessoa é um ser humano, eu entendo que ela tem outros modos de pensar, eu entendo que ela tem o direito de se expressar, por esse viés é mais simbólico. Existe um motivo, um simbolismo para eu não estar fazendo aquilo. Existe um sentido maior que me atravessa enquanto linguagem. Então eu não matarei a pessoa. O resultado é o mesmo. Nos dois a pessoa vai ficar viva, mas o que te levou até não matar o outro sujeito, ele é bem melhor quando está no simbólico. Isso acontece com a bebida também. Se você não bebe dentro da sua casa porque você tem medo que os seus pais briguem com você, mas você chega na rua e despiroca, é o real. Porque você é interdição no real, te botaram um limite no real. Porque você não tá entendendo toda a noção do porquê da bebida,
ou que ela te provoca, ou porque você está fazendo aquilo, ou porque ela pode ser perigosa, ou qual parte dela pode te dar real prazer. E aí você chega na rua, onde sai essa interdição bem real, e aí você faz coisas. Você bebe muito. E a gente tem isso quando as pessoas, elas são extremamente ok quando tem alguém vigiando, aí quando não tem a pessoa vigiando, elas começam a roubar, começam a matar. Porque literalmente elas nem sabem o porquê elas estão deixando de fazer isso, aquilo, na maioria dos momentos. E afinal, já que não tem mais lá o controle, agora estou livre para fazer o que eu bem quero. Bom, e a gente tem muito essa noção com as crianças, porque crianças que depois viram de Tiny Humans e viram seres humanos bem grandes. E a gente tem muito essa noção, a gente não explica o porquê. A gente, em geral, enquanto sociedade, a gente quer que essa criança se submeta à lei, quer que essa criança seja obediente, mas a gente não explica pra ela, olha, por isso, 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 isso e isso, que é o simbólico. Que o simbólico é, eu te dei uma lista de motivos, agora você decide o que você vai fazer. E a pessoa arca com o próprio risco, com a própria necessidade. Óbvio que com uma criança a gente tem que tomar as devidas precauções, você não pode deixar ela tão livre, mas quanto mais você explica pra ela o porquê de determinada limitação, melhor fica a situação. E tem que ser uma explicação não moralista, uma explicação moralista tal qual os outros vão olhar feio, o que os outros vão pensar, Deus vai te punir, ainda é uma interdição real. Porque você não tá dando um significado, você só tá indo pelo viés de você será culpado se fizer isso. E essa culpa não leva a nada. Essa culpa não permite que a pessoa crie, essa culpa não permite que a pessoa possa experimentar, que ela possa decidir por ela o que fazer. Então, a situação, ela pode parecer a mesma, mas quando você educa uma criança, quando você ensina um ser humano o porquê dele tomar determinadas decisões, você está permitindo que esse ser humano seja livre para escolher. Você está permitindo que esse ser humano seja livre para ir além das próprias noções que ele já tem. Então é isso, e quem gostou desse tema, eu vou recomendar que veja o vídeo do Id, Ego, Super Ego. De leitura, eu recomendo muito o livro do Skinner sobre comportamental, porque explica bastante sobre essa noção de como condicionar alguém, como por repetição a pessoa pode seguir determinado comportamento, que é de estímulo e recompensa, o que tem tudo a ver com essa interdição no real, já que quanto mais você não faz o que a pessoa não quer que você faça, menos você apanha, o que tecnicamente pode ser visto como estímulo. E também vou recomendar as introduções da psicanálise do Freud de 1916. Bom, quem gostou do vídeo se inscreve, dá like, compartilha e é isso aí.